Olá, queridíssimas e queridíssimos. Você já percebeu como é fácil cair no hábito de resmungar? Reclamar o tempo todo do trabalho, da família, do trânsito, do país, seja lá qual for o assunto, às vezes nem é por mal, é apenas um desabafo. Esse desabafo começa a se transformar em resmungo, aí já é preocupante. Por que eu resolvi falar sobre esse tema? Essa semana eu fui com uma colega para o hospital e lá, enquanto eu estava na fila de espera, tinha uma senhora sentada ao meu lado e nós começamos a conversar para quebrar o gelo, para ver se o tempo passava mais rápido. Só que a mulher começou a conversar, a falar de muitas coisas e colocava uma coisa e outra, misturava os assuntos, que teve uma hora que eu me perguntei, ela está falando sobre o quê? Mas mesmo assim eu pensei, deixa ela falar, ela deve estar nervosa, quer se desabafar, então deixa ela acalmar mais com o desabafo dela. Só que não foi assim. Parecia que eu tinha ligado ali um botão e depois eu não sabia como desligar. Ela misturava os assuntos, falava da família, depois falava do trabalho, falava dos filhos, né? E começou a reclamar, reclamar, reclamar. Nisso eu já estava ficando nervosa, já estava ficando irritada, porque ela não falava nada bom, gente. Sentia dor aqui, dor ali, em todos os lugares do corpo dela, ela dizia que sentia uma dor. Aí eu caí na besteira de falar que poderia ser da idade, que era para ela falar isso com a médica a respeito dessas dores que ela estava sentindo, que talvez a médica pudesse passar um medicamento para ela melhorar. Para quê? Que a médica já passou e que não funcionou nada, que esses remédios são água para ela e que ela só vive no sofrimento das dores. Dores em todo o corpo. Depois começou a falar sobre, às vezes ela percebia que as pessoas realmente não queriam ir com ela, fazer companhia a ela. E aí eu comecei a perceber algumas coisas. O porquê de muita gente não querer estar ao lado dela. Não, a pessoa está tão cansada de escutar só reclamações, reclamações, que prefere se afastar para não adoecer também. Adoro, mas como isso, sim. Quanto mais você reclama, quanto mais você reclama de tudo, de todos, você está aumentando o seu cortisol, que é o hormônio do estresse. E você vai ficar estressada, irritada, sem saber por quê, e só reclamando, reclamando. Porque não adianta você reclamar e não agir. Para reclamar, você precisa ter ação. Já que você quer reclamar de algo, apenas uma reclamação, mostre a solução. Mas se você não tem solução para aquela reclamação, é bom a gente ficar calado. Mas tem pessoas que já se tornou hábito reclamar, resmungar, que a vida delas, elas não enxergam mais nada colorido. Nada é bom, nada é motivo de rir, fazer leve a vida. Não, ao contrário. É motivo de dias nublados, cores cinzas, perturbações, não pode ver ninguém em paz, e começa a falar de assuntos que foram do passado, que não teve soluções, e que ela ainda traz esses assuntos até o dia de hoje. Na verdade, ela sofre por esses assuntos. Teve um momento que eu não aguentei, levantei e saí. Pedi licença a ela, fui beber água e de lá fui tomar um ar do lado de fora, porque eu não aguentava mais escutar. Eu me afastei. Por quê? Eu já estava ficando irritada. Eu sou super calma, gente, mas eu estava começando a ficar irritada, agoniada, uma sensação ruim. Comecei a ficar cansada, abrindo a boca. E aí eu pensei, por que eu tô assim? Depois eu me toquei, eu tô absorvendo, né, as negatividades dessa senhora. Só traz para si problemas. Só vê a vida com problemas. E a vida, gente, já é tão pesada, a gente tem tantos problemas na vida para resolver, e quanto vai abraçando problemas, pior fica. E eu, sinceramente, já passei dessa fase. Eu agora quero um pouquinho mais de paz. Então, se você conhece alguém assim, né, por favor, compartilhe esse vídeo, que eu vou dar algumas dicas aqui, né, tanto boas como ruins,
de como as consequências que o resmungo, as reclamações causam na gente, tá certo? E se por acaso você se identificou com esse vídeo, fica até o final. Quem sabe esse vídeo vai lhe ajudar em algumas coisas. A gente tem que entender que reclamar vicia. Parece estranho, mas o nosso cérebro, ele se acostuma com esse padrão de sempre estar reclamando, de sempre estar vendo alguma coisa errada que você precisa falar. Quanto mais você reclama, mais você enxerga motivos para reclamar. Como se fosse um óculos escuro. Você não enxerga nada nítido. Sempre borrado, com cores escuras, com cores cinzas. E aí você vai levando a sua vida dessa forma. Porque o resmungo constante, ele não só afasta as pessoas, mas também sabota a nossa vida. Afeta o humor, drena a nossa energia e faz a gente se isolar. Você resmunga tanto que começa a criar, a produzir mais e mais hormônio do estresse, que é o cortisol. Quando você percebe, você fala de uma coisa, fala de outra, se irrita com facilidade, se estressa, nada tá bom, o hormônio do cortisol tá lá em cima, então você vai fazer o quê? Para raciocinar e entender que a gente não pode resolver tudo. Muitas coisas vão acontecer, mas nós não somos responsáveis pelo o que os outros fazem. Tampouco a gente precisa estar ali falando de tudo. Porque se a gente falar, depois for e fazer, tudo bem. Mas se a gente apenas só falar e não resolver nada, de nada importa. Além de drenar nossa energia. Porque reclamar cansa. Porque gera um tipo de frustração estagnada, parada. Quanto mais você reclama de uma coisa, aquela coisa está ali, lhe fazendo reclamar mais e mais e mais. Então você já cria esse vício de ficar sempre reclamando. E aí você começa a sugar sua energia, a se sentir mal. E também as reclamações, ela cria um isolamento. Gente, pelo amor de Deus, ninguém gosta de estar do lado de pessoas que reclamam por tudo. Tudo é motivo de reclamação, aumenta a voz, se torna mais dura, mais grosseira na forma de falar, porque acha que tem a verdade dentro de si, que ela está certa por tudo. E assim continua com as reclamações. Quem é que gosta de estar perto de pessoas assim? Eu acho que ninguém, né, gente? Então, se você sabe, conhece alguém que está nesse patamar aí, tente ajudar de alguma forma. Pede para fazer uma pesquisa a respeito. A gente começa a ver as coisas mais coloridas, não é mais cinza. E assim, a gente só melhora tanto o nosso cérebro como nossa saúde física. A verdade é dura, mas é libertadora. A gente não controla o que acontece, mas podemos controlar as nossas ações. Como agimos? Podemos controlar. Se chegar aquela vontade de reclamar, de resmungar sobre alguma coisa, por que não pensar no momento, naquele momento, fechar a boquinha e pensar: o que eu vou ter de positivo sobre isso? O que o meu desabafo vai mudar a respeito disso? Quando você perceber que essas perguntas estão fazendo sentido, você já está acostumando a ficar na sua, a não ficar reclamando de tudo, de todos. Vamos sair dessa posição de vítima e ter o controle da nossa vida. Sabe como? Bora fazer um exercício? Busque pessoas que você conhece que são positivas, pessoas que você conhece que têm um pensamento positivo, que sempre estão ali, né, com palavras positivas, alegres, felizes. E tente passar muito tempo com essas pessoas. E quando você estiver no meio delas, não fique reclamando. Não fique olhando as pessoas quando passam de tom de crítica, de resmungo. Não, não faça isso. Observe elas. Observe como elas se comportam, como elas agem. Quanto mais tempo você passa com essas pessoas, mais você vai mudando. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro é como se fosse uma esponja.
ele absorve tudo, absorve a energia do outro com facilidade. Você pega uma esponja, né? Coloca ali na pia, dentro da água, ela logo absorve a água. E no nosso meio é a mesma coisa. Se você fica muito tempo com pessoas reclamonas, quando você perceber, você também está reclamando. Mas se você fica muito tempo com pessoas positivas, que está ali sempre cuidando da vida dela e deixa do outro lá no cantinho, você percebe que elas são mais propensas a ser felizes. Com mais dificuldades que têm, elas conseguem resolver porque elas entendem que elas não são perfeitas. Elas entendem que a vida é cheia de dificuldades. E aí você vai perceber que você vai mudar aos poucos, vai ficar mais leve, vai baixar o seu hormônio, né, do cortisol, e você vai atrair mais pessoas ao seu redor. Porque aí sim, as pessoas sempre vão querer estar perto de você. Comece se perguntando: quantas vezes por dia eu reclamo? Se pergunte, faça essa autoanálise. Quem sabe, a partir daí, você começa a perceber que você precisa fazer mudanças. Ou então você pode trocar o foco e se perguntar: como eu posso lidar melhor com isso? Como eu posso resolver isso? Você vai trocar perguntas negativas por perguntas positivas. E também você precisa praticar a gratidão. Que tal que alguém fazer algo para você, mesmo que seja da forma que você não goste, você agradecer? Olha, muito obrigado pelo seu tempo, a sua disposição. Eu sei que você é uma pessoa ocupada, mas você tirou um tempinho para fazer isso para mim. Muito obrigada. Mesmo que você não esteja gostando, não é fingir, é você praticar gratidão, porque ninguém tem a obrigação de fazer as coisas do jeito que você quer. E você vai passar a perceber que com o tempo o silêncio começa a ser mais poderoso do que os resmungos. Você olhar, ver algo que você acha errado, mas só está na sua mente, mas você, calou a boca. Apenas observou e deixou lá. Você vai estar tendo controle sobre a sua mente, sobre o que você fala, e assim você vai melhorando cada vez mais. Olha, nem tudo vai ser do jeito que a gente quer, mas tudo pode ser encarado de uma forma melhor. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva e comentem. Comentem muito que eu gosto de responder vocês, tá certo? E um abraço para todos e espero que esse vídeo seja de inspiração para muitas mulheres e homens também, tá? Um abraço para todos.